quais são os excessos e os exageros que você pratica na sua vida, que você tem na sua vida. Às vezes já são até rotina, né? Já são até hábitos na sua vida, mas que você sempre está fazendo e muitas vezes está te trazendo um prejuízo. O que eles podem significar, o que eles podem representar na sua vida? Eu sou a Carolina Fiorani, sou nutricionista, trabalho com alimentação intuitiva e hoje eu tô aqui para falar sobre esses excessos, mas apesar de ser nutricionista e falar muito de comida aqui, eu não tô falando só do exagero na hora de comer, eu tô falando também dos exageros que a gente pratica em outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, na hora de comprar, quando a gente está comprando muito, né? Quando a gente tá até estourando o limite do cartão de crédito ou tá comprando coisas que a gente não precisa. Na hora de fazer atividade física, quando tá sempre precisando fazer atividade física até o limite da exaustão, ou tá trabalhando demais e abdicando até do tempo com a família e com os amigos. Às vezes tá precisando beber demais, então tá sempre, quando bebe sempre até ficar tonto, até ficar bêbado. Qualquer excesso que seja, eles podem representar e significar na nossa vida uma falta. Eles podem representar que a gente não está suprindo uma necessidade que a gente tem e que isso está gerando um vazio na gente. E aí esses excessos, eles vêm como uma forma de equilibrar e compensar esse vazio. E mesmo que no momento isso resolva, né, isso dê até uma aliviada, então preencha o vazio de alguma certa forma, ele não é um vazio, não é completamente preenchido e isso volta a aparecer, a falta volta a tomar conta e a gente volta a buscar preencher, né, essa falta de alguma forma. E aí, o primeiro passo que a gente precisa fazer é identificar esse excesso. A partir do momento que ele começa realmente a trazer prejuízos pra gente, a gente precisa identificar que isso está em excesso e que isso precisa ser resolvido. E aí, a partir daí, não adianta, gente, simplesmente querer cortar o excesso. Então, se a gente está comendo demais, a gente não pode simplesmente falar que vai parar de comer, porque a gente volta a comer e às vezes come de forma exagerada, como eu já falei aqui com vocês. Então, qualquer outro exagero é a mesma coisa. Não adianta falar que não vai comprar mais, não adianta falar que não vai beber mais ou que vai diminuir a atividade física. O que precisa, até porque mesmo que a gente pare esse excesso, pode ser que ele se transforme em outro. Então, às vezes eu consigo parar de comer, mas aí eu começo a exagerar em uma outra parte da minha vida. E aí, a partir do momento que a gente identificou, então, a gente precisa começar a entender qual é essa falta que a gente está tendo. A gente precisa entender o que falta aqui dentro da gente, né? Qual que é esse vazio, porque a partir do momento que a gente identifica, que a gente entende, e aí a gente começa a trabalhar essa falta e esse vazio, esses excessos e esses exageros, eles vão diminuindo. O carnaval acabou de acabar, então isso veio muito presente para mim, né? Porque é uma coisa que eu já tô trabalhando. Então vou compartilhar então uma falta aí que eu tinha para vocês e eu sempre exagerava de alguma forma. Eu sempre fui muito insegura, né? Não tinha confiança nenhuma em mim. E aí, só que isso nunca me foi, eu nunca vi isso realmente. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso, fui para terapia, comecei a me conhecer, comecei a buscar o autoconhecimento, eu comecei a identificar essa falta, né? Comecei a identificar essa falta de segurança, toda essa insegurança, essa falta de confiança que eu tinha em mim, e aí comecei a trabalhar isso. E eu descontava, né, o que fazia eu compensar isso era bebendo, então em vários momentos, toda vez que eu ia beber, eu sempre precisava passar da conta para conseguir, né, para de alguma forma ficar mais confiante ou conquistar uma segurança. E aí eu comecei a perceber que isso começou a trazer prejuízos na minha vida, e aí ao mesmo tempo eu também percebi, né, essa insegurança, e eu comecei a trabalhar essa insegurança, a me conhecer mais, a ter mais confiança em mim, e aí comecei a melhorar. Tô aqui fazendo vídeo hoje em dia. Se vocês olharem o meu primeiro vídeo, nossa, é super diferente. E aí, a partir do momento que eu fui criando segurança, que eu fui pegando confiança em mim, todo esse excesso que eu descontava na bebida foi diminuindo. Então, hoje em dia, é muito diferente a relação que eu tenho, por exemplo, com a bebida. Muitas vezes você pode descontar essa falta, né, independente do que ela seja, com outras coisas. A comida também sempre foi um descontar para mim. Então, quando eu tô me sentindo muito deslocada, quando tá faltando alguma coisa, a comida sempre vem em exagero. Então,
precisa identificar o que você tá tendo, esse excesso e esse exagero, mas também precisa identificar que falta é essa e trabalhar essa falta. Não adianta só cortar. Então, se você tá tendo exagero, se você tá percebendo que tá tendo um prejuízo, para, reflete, olha aí dentro e vê qual que é a falta que você tem, tá legal? Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele amigo que você acha que vai gostar e que tá suprindo aí qualquer falta com qualquer uma das coisas, não só com comida. Deixa seu curtir aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!